Shalom! Estamos de volta com esta série de estudos pela internet. Que bom ter você aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, hein? Nós temos recebido várias mensagens e pessoas que têm se comunicado com a gente e aprendido muito com os estudos. É muito bom saber que você dá preferência em aprender a palavra da verdade, em manejar bem a palavra da verdade. O assunto que nós vamos falar hoje é Sansão. Sansão, um homem que tinha a presença de Deus sobre ele, que descia sobre ele o Espírito de Deus e lhe dava uma força, né? Lhe dava uma força sobrenatural. Então, ele era um homem nazireu, uma pessoa separada, e ele tinha uma força sobrenatural porque a força do Espírito Santo descia sobre ele. Mas o que nós queremos falar de Sansão hoje, né? Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento? Não. Pastor, mas o Marcos Feliciano falou na pregação dele. Realmente, eu vi pela televisão que ele disse isso. Não só ele, mas muitos outros pregadores desavisados acabam passando desapercebidos pelos textos bíblicos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Sansão não matou 1000 homens com uma queixada de jumento? Vamos para o livro de Juízes, onde essa história está registrada no capítulo 15 do livro de Juízes. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 15 de Juízes. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram, ou melhor, vamos corrigindo aqui o texto. E vindo ele a leir, os filisteus lhe saíram ao encontro. Estava indo para aquela cidade e os filisteus vieram ao encontro de Sansão, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Olha aqui, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. O que significa de que ele não tinha uma força constante, e sim quando o Espírito de Deus descia sobre ele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados ao fogo. Olha que interessante, né? E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Sansão feriu com esta queixada de jumento 1000 homens. Ele não matou, ele feriu. Ferir é diferente. Você pode estar na cozinha descascando alho para fazer o almoço ou o jantar e você pode se ferir. Você pode se machucar, né? Ferimento vem de se machucar. Se feriu. Não significa que você morreu porque você se feriu. Então o texto é claro. O texto diz que Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. É possível que alguém tenha morrido nessa batalha. Mas não que 1000 homens morreram quando Sansão atacou eles com uma queixada de jumento. Ou seja, Sansão não matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E sim feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Que esse esclarecimento bíblico venha servir de ensino para você. E que você venha estar atento aos textos bíblicos. E quando você tropeçar em um texto, é importante que você volte atrás, né? Quando nós começamos a ler esse texto bíblico, eu propositalmente mudei o nome da cidade Leir e coloquei Lei, para ver se realmente você estava atento. Só de nós tirarmos um acento
em cima de uma letra, muda o conteúdo. Muda o conteúdo. E isso é importante nós analisarmos e lermos cuidadosamente. Tá vendo como é importante nós lermos cuidadosamente os textos, respeitando a pontuação, respeitando as vírgulas, né? E compreendendo o que está sendo falado. Muito importante nós nunca passarmos adiante aquilo que nós ouvimos, e sim aquilo que nós lemos. Se por acaso você está assistindo esse vídeo e não foi no livro de Juízes, capítulo 15, no versículo 14 e 15, fazer uma comparação desse texto, embora a resposta está no capítulo 15, versículo 15, mas eu quis ler o 14, propositalmente errando uma das pontuações, para ver se você está atento sobre o texto que nós estamos lendo. Então, se você não leu, se você apenas assistiu o vídeo, antes de você passar adiante, vá para a Bíblia, vá para o texto bíblico e analise para ver se o que eu estou falando aqui realmente está de acordo com o texto bíblico. Nunca passe adiante aquilo que você não foi observar se está de acordo ou não. Nunca passe adiante aquilo que você ouve, e sim aquilo que você lê. O objetivo desses estudos é esse. Se você quer ter mais estudos, se você quer ter mais conhecimento, toda sexta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Eu faço esse convite para você estar em uma das comunidades da família de Deus, toda sexta-feira, a partir das 20 horas da noite. 20 horas tem que ser noite, né, pastor? A partir das 8 da noite, ou seja, às 20 horas. Então, nós nos reunimos na comunidade da família de Deus, em qualquer uma delas, e ali nós aprendemos os textos bíblicos. Nós aprendemos a analisar, a estudar com carinho, com cuidado, o que as Escrituras Sagradas nos diz. Se você tem dúvidas, você pode mandar o seu e-mail, prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br, prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Que o Eterno te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo.